Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada. Bem-vindos de volta ao Frêmito, o podcast vascular do perfil Fogart da Madrugada. Você já conhece o nosso trabalho no Instagram, toda a nossa produção científica e de humor é independente e autoral. Você confere também uma charge mensal na SPACV em Pauta, a revista da SPACV Nacional. Eu sou o Arthur Curtarelli e compondo o time do Fogart da Madrugada estão comigo o Luiz Eduardo. Tudo bom, pessoal? Bom estar de volta aí para mais um novo episódio, vamos lá? E o Fábio Goldbach. Oi, pessoal, é muito bom estar com vocês para mais esse Frêmito. Antes de começar o nosso episódio, não deixe de apertar o botão de seguir aqui no Spotify e compartilhar a gente no Instagram. Isso ajuda o nosso time a continuar produzindo. Hoje a gente vai falar sobre anticoagulação em Covid-19, uma doença vascular. Para quem não se lembra, nós gravamos um episódio sobre Covid-19 há um ano atrás com o Dr. Ivan Casella, e passado esse tempo surgiram muitas informações novas e o Dr. Ivan está aqui mais uma vez para nos atualizar sobre o tema. O Dr. Ivan dispensa apresentações, mas vale ressaltar que atualmente ele é médico e professor colaborador do Serviço de Cirurgia Vascular do Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Obrigado por retornar ao Frêmito, Dr. Ivan. Opa, muito obrigado pelo convite. Doutor, há um ano a nossa primeira pergunta foi em relação à elevada taxa de eventos tromboembólicos que estava sendo reportada nos pacientes com Covid. Hoje isso não é mais uma pergunta, né? Já é um fato. A Covid-19 está sendo considerada como uma doença vascular. Passado esse ano de muitos estudos e novos conhecimentos, quais os principais mecanismos fisiopatológicos que contribuem para o desenvolvimento dos eventos trombóticos na Covid? Vocês falaram bem, né? A doença ganhou até um status de doença trombótica com eventos multifocais, né? Mas frequentemente com o processo trombótico protagonizando as diversas manifestações clínicas desse processo, né? Acho que quem já viu a minha aula viu que a explicação do processo trombótico no Covid é bem extensa, complexa, com muitos protagonistas, né? Eu chamo a atenção para alguns aspectos, né? Parece que uma resposta imunológica tardia e exacerbada ao Covid, ela aumenta a resposta com uma subsequente resposta inflamatória também desproporcional. Ela é um dos elementos chaves aí para você desenvolver estímulos trombóticos aí relacionados ao Covid. Mas a verdade é que desde a infecção, até o mecanismo de infecção do Covid na célula, já tem algum papel aí trombogênico em si. A gente falou isso muito sobre o receptor e o impacto disso no sistema renina-angiotensina. Mas simplificando, quando o processo trombótico já está agindo, nós temos 4 eixos principais que levam a infecção pelo Covid a ter os seus eventos trombóticos. Primeiro é uma repetida e reiterados estímulos à ativação da cascata da coagulação, tanto pela antiga chamada via extrínseca, que a gente chama de via do fator tissular, quanto pelo que antigamente a gente chamava de via intrínseca, que é a via de ativação de contato. Então, há diversos mecanismos estimulando o início do processo da coagulação por essas duas vias, né? O segundo ponto existe naturalmente um aumento da agregação plaquetária nesses indivíduos também, por vias diversas. Em terceiro ponto importante, os nossos sistemas anticoagulantes endógenos, como proteína C, seu cofator proteína S, antitrombina e o nosso sistema regulador antifator tissular, por exemplo, o TPFI, estão inibidos também por elementos diversos. E em quarto, o quarto elemento axial aí é o que os americanos usam um termo muito mais legal do que qualquer termo que a gente possa usar, que eles chamam de fibrinólise shutdown. Tipo, o cara foi lá e desligou a chave da fibrinólise completamente, né? Então esses quatro eixos aí, eles, dependendo da magnitude, é claro que nós estamos falando de maneira ordinal, de maneira categórica, mas eles são estimulados às vezes com intensidades diferentes para cada paciente, mas a resultante é sempre um processo trombótico importante,
que atinge leitos, atinge desde microvasculatura até a macrovasculatura clássica e representa um fator prognóstico, e quando disseminado significa um prognóstico pior para os pacientes do Covid. Professor, e mudando um pouco do foco, aos olhos de grandes centros de pesquisa do mundo agora, estão todos voltados para os estudos com Covid, né? E em relação à tromboprofilaxia, tem mais de 70 ensaios clínicos em cursos, e na sua opinião, essa velocidade tem comprometido a confiabilidade dos resultados? O senhor acha que a gente pode confiar nesses estudos aí para a nossa prática clínica? Acho que sim. Acho que, na verdade, não é a velocidade, né? É a qualidade do desenho mesmo, a qualidade da execução. Velocidade, infelizmente, quem determina a velocidade é a necessidade, né? A demanda intrínseca pela resolução de problemas. Então, fazer um estudo desse, entre aspas, com mais velocidade não significa necessariamente um prejuízo na qualidade. Eu me preocupo mais com, às vezes, o excesso de pessoas tentando dar respostas a partir de estruturas não adequadas. Eu acho que nós vamos ter muita coisa ainda. Talvez nós encontremos resultados contraditórios, não é raro imaginar que em 70 estudos não tenham pessoas dizendo coisas diferentes. Será necessário bastante análise crítica, ver qual estudo tem um desenho mais adequado para responder aquela pergunta, qual tem um cálculo de casuística mais adequado e assim por diante, né? Então, aguardemos para ver o que essas... Parte das respostas já começaram, né? Aguardemos para ver o que a literatura nos trará em muito breve. O importante é conseguir filtrar bem, né? Exatamente, filtrar, acho que dentro de todos esses que estão acontecendo. Infelizmente, estudo clínico é igual... às vezes ele pode servir erroneamente para pessoas que têm um viés de confirmação, né? Então o sujeito quer confirmar a hipótese dele que ele defende desde março de 2020, que ele defende por amor, não por lógica. E aí ele pega o trabalho que lhe interessa e joga fora o que não lhe interessa e assim por diante. Mas certamente deixemos a racionalidade vencer aí e ler o que está escrito, ler os artigos de maneira inteligente, da mesma forma que a gente lê, que a gente faz um estudo duplo cego, vamos ler, analisar cegamente os artigos para depois ver se interessa X ou Y. Doutor Ivan, a gente quer falar justamente sobre isso agora, né? Essa divergência entre os estudos. Por exemplo, em relação à recomendação na dose da medicação anticoagulante para profilaxia do TEV, a gente já vê grande divergência entre os resultados. Pelo desenho do estudo diferente, ou principalmente pela população que foi estudada, população diferente, internada em UTI, internada em enfermaria. Então, por exemplo, por um lado a gente tem um trial como o Inspiration, ele não evidenciou benefício na dose profilática estendida para os pacientes de UTI. Essa recomendação também está lá nas recomendações da Sociedade Americana de Hematologia. Por outro lado, outro estudo como o ATTAC, que também foi um estudo randomizado, ele avaliou pacientes, não aqueles criticamente doentes, e ele demonstrou benefício na anticoagulação em dose terapêutica como profilaxia. Então a gente vê aí grande divergência entre as recomendações. O senhor podia, por favor, comentar um pouco sobre esses resultados, como que a gente pode interpretar eles da melhor maneira? Bom, em primeiro lugar, o Inspiration é um estudo que ele foca em pacientes mais graves, né? Se você analisar os pacientes do Inspiration, mais de 50% deles ou estão entubados ou estão em alguma medida de pressão positiva. Então é definitivamente um paciente mais grave. Nesse paciente, a terapia profilática clássica, que seria a enoxaparina, 40 mg uma vez ao dia, quando foi comparada com uma dose de 1 mg por quilo por dia, ela não observou muita diferença. Algumas coisas são interessantes no Inspiration, né? O número de eventos tromboembólicos não foi altíssimo nos dois grupos. Ou seja, os dois métodos até funcionaram para prevenir evento tromboembólico. Mas o impacto em termos de mortalidade, evitar que um paciente vá para ECMO, foi baixo, né? O número de eventos foi de mais de 40% de morte, ou morte mais TEV, mais ECMO para esses pacientes. Ou seja, nós estamos avaliando um paciente já mais grave, onde talvez a intervenção anticoagulante terapêutica ou profilática já tenha um papel que já não consiga evitar essencialmente o processo de encaminhamento para maior mortalidade ou para complicações ou para dependência de hemodiálise, para dependência de circulação extracorpórea para oxigenação, etc.
né? Também não houve diferença em sangramento entre os dois. Então, entre aspas, o que o Inspiration sugere mesmo, né, é que nesse tipo de paciente grave não faria muita diferença intervir. O ATTAC é um estudo que ele foca em pacientes menos severos, ele foca em pacientes mais tranquilos. O número de pacientes no ATTAC acho que não tem nenhum entubado, até porque iria contra a essência de dizer que o paciente é não grave, né? Então, no ATTAC, quando você faz uma dose terapêutica, uma dose mais elevada de anticoagulante, você traz benefícios para esse paciente, né? Você diminui mortalidade, diminui TEV, diminui necessidade de hemodiálise, ECMO, etc. Qual que seria uma visão simplista, uma interpretação simplista a partir da comparação desses estudos, né? Primeiro já começa errado. Como é que você vai pegar um estudo com o outro e comparar e tirar dúvidas? Se você quer comparar, você tem que fazer o seguinte: eu vou fazer anticoagulação plena em pacientes moderados versus anticoagulação plena em pacientes graves. Aí você pode encontrar, em um estudo só, você pode encontrar uma resposta mais adequada. Mas então, vamos chamar assim, uma interpretação de pé quebrado, ou talvez uma nuance que possa ser provada com estudos posteriores, é que talvez a intervenção terapêutica trombótica mais agressiva em pacientes moderados possa evitar que eles evoluam para um caso mais grave. Isso, como eu disse, não passa de um insight, né? A interpretação, a conclusão a partir de... se a gente usar o Inspiration e o ATTRACT para fazer essa conclusão, é o que os filósofos chamam de sofisma, que é quando você parte de duas premissas verdadeiras para chegar a uma conclusão incorreta, ou talvez, melhor dizendo, uma conclusão que não pode ser afirmada com esses estudos. Então eu acho que é isso. Talvez isso seja uma excelente sugestão para fazer esse tipo de comparação. Lembrando que, se não me engano, tinha um braço do ATTAC que estudava pacientes mais graves e foi cancelado, né? Porque não estava evoluindo muito bem, não. Professor, mudando um pouco o estudo agora sobre o Trial Action, realizado aqui no Brasil, que avaliou o uso da rivaroxabana para tromboprofilaxia nos pacientes não graves e com dímero D aumentado internados por Covid-19. Eu lembro no começo da pandemia que a gente entrava nas UTIs assim para fazer acesso e o pessoal desesperado com dímeros de 23 mil, dímeros estouradíssimos assim, que pelo menos eu nunca tinha visto na prática. O que a gente aprendeu com a publicação do Action, professor? Olha, realmente o Covid nos apresentou os dímeros D de 6 dígitos, né? A gente vivia num cenário de dímero D de 4 dígitos, talvez com 5 dígitos já de cair o queixo, e eu cheguei a ver paciente com dímero D de 128 mil. O Action, ele traz respostas... Primeiro, realmente parabéns, né, aos colegas brasileiros que desenharam e conduziram esse trabalho, né? O Renato, o Ramaciotti, a Ariane, parabéns mesmo. É um estudo interessante, né? Ele compara pacientes que eles não são exatamente os mais graves, é claro, mas 80% deles é considerado paciente moderado, que é um paciente que está com uma saturação abaixo de 94, que tem às vezes comprometimento pulmonar importante, da ordem de 50%, né? Isso já deixou de ser assustador, por incrível que pareça, né? Isso é considerado moderado. E o que ele comparou, né? O paciente, ele comparava anticoagulação profilática clássica com dose plena de enoxaparina ou dose plena de rivaroxabana, se o paciente pudesse tomar por via oral, né? Mas tinha paciente entubado também, mas não era a maioria, né? 80% deles eram moderados. E o que ele observou é que realmente nesse paciente mais grave, talvez o Action tem uma linha um pouco mais semelhante ao do Inspiration em termos de gravidade de pacientes. Ele mostrou que realmente a anticoagulação plena não trazia benefícios também. Não que foi pior, ele teve o mesmo desfecho de eficácia, só que teve desfechos piores de segurança, com mais sangramento. O ponto crítico nem foi o sangramento maior, foi o sangramento clinicamente relevante. Essa foi a diferente, o chamado, que a gente chama na ciência de sangramento clinicamente relevante não maior. Mas como o desfecho era combinado de maior e clinicamente relevante, o desfecho primário de segurança foi alcançado. E fez com que o Action mostrasse que anticoagulação em doses mais altas
não era ineficaz, mas era menos seguro nesse grupo de pacientes. Então ele reforça isso, que a gente não pode se dar o luxo, às vezes, de anticoagular pleno nesses pacientes, porque esses pacientes também eles são frágeis do ponto de vista de sangramento. Eles são mais... Um paciente que está numa UTI, ele é mais propenso à hemorragia intracraniana, a distúrbio de coagulação diversos, de ordens diversas, não é só pela medicação, ele já está induzido e a medicação vai propiciar isso com mais gravidade, né? Então, muito cuidado e fica de novo o insight. Será que se há lugar para a anticoagulação mais intensa, talvez seja antes do paciente atingir um estágio de gravidade mais complexa, mas isso não foi comprovado ainda. E doutor Ivan, voltando à questão do dímero D, que na prática clínica ele é comum, utilizado como preditor de gravidade ou indicador de anticoagulação, e a gente estava voltando justamente nessa questão que perdeu um pouco desse parâmetro, né? Então, esse parâmetro ainda deve ser utilizado? Já existe evidência para trocar a conduta, ou como que está sendo a conduta atual, referente principalmente ao dímero D? O dímero D é um marcador de mortalidade, mas ele já é muito difícil ver o dímero D como se o dímero D está de 50 mil, tem trombose, com certeza. Você pode ter uma microtrombose, você pode ter um processo trombótico ou de hipercoagulabilidade, mas está muito difícil confiar exclusivamente no dímero D, né? E até porque às vezes eu vejo oscilações dramáticas do dímero D. O paciente ele interna com um dímero D muito elevado, mas após 1 ou 2 dias de intervenção, e esse 1 ou 2 dias de intervenção não inclui anticoagulação plena, não, é só oxigenação adequada, uso de corticoides. Quando você vê o dímero D despenca 30 mil pontos, e aí você fala o quê? Tá vendo? Era trombose só? Não, você tinha um processo inflamatório infeccioso disparando esse dímero D também, né? Então, assim, só o dímero D como elemento para você tomar decisões de base na anticoagulação é uma chance de erro muito grande. É claro que aquele paciente está muito grave e que está com o dímero D elevado, ele às vezes tem um processo trombótico que você ainda não identificou. Não é à toa que as diretrizes de algumas, tá cheio de diretrizes, né? Tem do CDC, do ESH, da ISTH, agora também apareceu do American College of Chest Physicians, apareceu não, já tinha, né? Então alguns falam, olha, você pode, caso o seu paciente não tenha um sítio claro de trombose, mas ele esteja evoluindo muito mal em termos ventilatórios e dímero D crescendo, você pode considerar anticoagulação plena, na presunção de que você tem algum sítio trombótico importante que está prejudicando a reabilitação desse paciente, né? Ainda é assunto em aberto ainda. E professor, então assim, sob a luz das informações que a gente tem hoje, como que a gente define na prática entre os pacientes que estão internados com Covid e aquele que deve receber apenas a profilaxia ou profilaxia dose estendida ou introduzir anticoagulação plena? Como é que a gente deveria fazer isso hoje em dia? A maior parte das diretrizes ainda é clara. O paciente está internado, todo mundo vai precisar de profilaxia. E qual é a dose? É a dose usual. A dose padrão ainda é a dose usual. Algumas diretrizes falam para você considerar em pacientes selecionados uma dose aumentada, por exemplo, a dose usual 2 vezes ao dia, 40 de 12 em 12. E assim por diante, mas tudo mesmo quando você vai ler, você percebe que é tudo muito vago, ainda fica uma margem muito grande para você determinar quem é esse paciente. Primeira coisa que você nunca deve esquecer é o seguinte, não esqueça do óbvio. E o risco de sangramento desse paciente? Toda profilaxia, todo score de profilaxia não é um score só de mensuração de riscos trombóticos, é um score de mensuração de riscos hemorrágicos. Então, na dúvida, considere sempre a profilaxia em dose baixa. Não se dê ao luxo de transformar a profilaxia em doses aumentadas como uma regra na sua conduta. Ela é a exceção. Tá? A mesma coisa para o tratamento. O tratamento é em dose usual quando você tem a trombose confirmada. Agora, uma coisa que eu lembro, já há mais de um relato de pacientes com resistência à heparina quando você está fazendo a profilaxia. Então, fazer profilaxia, usualmente fazer uma profilaxia é você dar a dose usual. Só que se você tem a oportunidade de fazer a mensuração do antifator 10A desse paciente, faça, porque frequentemente esses indivíduos podem estar... Você está dando enoxaparina 40 uma vez ao dia. Você mensura a atividade anti-10A, está 0,1.
esse paciente não está recebendo profilaxia adequada, ele está a profilaxia dele está abaixo da meta. A meta é de 0,2 a 0,6 unidades da atividade anti-10A, ou dependendo do lugar, 0,3 a 0,6. Então adeque a dose. Fazer a profilaxia correta não te dispensa de considerar que o seu paciente pode estar fora da faixa adequada de profilaxia. Isso é particularmente importante nos pacientes mais graves, onde alguns autores encontraram índices razoáveis de resistência à heparina, tanto em doses terapêuticas quanto profiláticas. Então, se o seu hospital tem essa condição, considere fazer o antifator 10A periodicamente nesse indivíduo para ver se a sua estratégia está realmente efetiva ou se você está dando uma droga que está abaixo do necessário para ele. E aí serve tanto para Clexane ou para heparina não fracionada, né? Qualquer heparina parenteral. Serve para qualquer coisa. A vantagem da heparina não fracionada é que você pode usar o TTPA. O Clexane você tem que usar, o Clexane ou qualquer heparina, você tem que usar o antifator 10A específico. Você tem antifator 10A para cada droga. Você tem para rivaroxabana, para apixabana, tem para o Clexane, em breve provavelmente terá para edoxabana também. Não é todo lugar que tem, é claro, né? Eu vejo isso em alguns hospitais de São Paulo, mas infelizmente isso é exceção. Mas é importante, sim, considerar o anti-10A sempre que possível como uma ferramenta de monitorização da profilaxia ou da terapia. Mas o anti-10A, ele é específico para droga, professor? Ele não só é específico para uma droga, como ele é específico para lote. Então, quando a gente fazia... Eu realizei uns estudos clínicos com heparina anteriormente, e quando chegava um lote novo, eu pegava uma das ampolas do lote e levava para o laboratório para eles calibrarem. Porque você não pode esquecer, isso vale para lote, quando eu digo para lote da heparina, não para lote de rivaroxabana e apixabana, porque rivaroxabana e apixabana são formulações puramente químicas, elas são idênticas. Mas as heparinas, como são drogas de origem biológica, e cujo você fala de um peso molecular médio, ou seja, o pool de moléculas varia de um lote para outro, mudou o lote, você precisa levar um lote lá para o laboratório, ele vai lá e calibra, entendeu? Então não é tão simples assim. Isso em termos absolutos, né? Em termos de ciência pura, o ideal é você fazer isso daí. Entendi. Mas na prática clínica, se eu vou dosar o 10A do cara para saber se ele está discrásico, por exemplo, ou se ele não está anticoagulado, eu tenho que especificar lá, é para rivaroxabana que eu quero ver ou se é para enoxaparina? Certamente. Isso é bem importante. Você precisa colocar, eu solicito a avaliação do anti-10A. Às vezes o próprio pedido já está lá, para qual droga? Se não está, você deve ativamente, né, tomar uma atitude proativa e esclarecer. Estou dosando heparina de baixo peso molecular, estou dosando heparina não fracionada, ou estou dosando DOAC XYZ. Pô, interessante. Porque não serve. Se aplicar o da heparina para rivaroxabana e vice-versa, erro diagnóstico, erro laboratorial. Ô professor, e ainda sobre o uso da enoxaparina, dá para a gente utilizar e manter o uso nos renais crônicos ou renais agudos até qual clearance que dá para forçar o uso? Olha, abaixo de 50 você já precisa usar com parcimônia, abaixo de 30 não é indicado. Eu acho que sim, tudo é uma questão de contexto, né? Se você está com um paciente internado em ambiente de UTI e o seu clearance está oscilando muito, está abaixo, eu considero você usar heparina não fracionada, 2 a 3 vezes ao dia, 5.000 de 3 em 3, por exemplo. Isso deixa a coisa um pouco mais previsível para esse paciente renal crônico. É claro que é só para o renal crônico, para os demais eu prefiro a heparina de baixo peso molecular, né? É uma questão de você analisar o risco e o benefício de cada um. Se você vai usar a heparina não fracionada, a heparina de baixo peso para um clearance abaixo de 50, o recomendável, aí sim, com certeza, você fazer a avaliação periódica do antifator 10A, devido ao risco de acúmulo que essas drogas passam a apresentar. E a recomendação de baixar um pouco a dose, 20%, até quebrar pela metade, acha que tem validade ou para esses clearances mais baixos? Olha, tem alguns protocolos que preconizam, tá? Em geral. No paciente COVID, aí é complicado, porque você tem de um lado o COVID oferecendo resistência, de outro o renal crônico oferecendo acúmulo.
Aí você está colocando muita variável e a ideia de que uma variável vá anular a outra é perigosa. Se você vai fazer isso, das duas uma. Ou usa não fracionada logo, ou usa idosa anti-10A a cada 48, 72 horas. Professor, ainda quanto a essa questão da profilaxia e da dose plena, tem muito hospital que está fazendo protocolo de rastreio ativo, né, de TVP bilateral, mais angiotomo, para poder definir isso daí. Às vezes, assim, guiado somente pelo dedímero ou até sem alteração clínica. Aumentou X vezes o dedímero, pede ultrassom bilateral e angiotomografia para poder definir. O senhor tem visto algum benefício nisso ou alguma orientação específica desses protocolos? Para ser verdade, assim, seria uma observação puramente empírica. Eu não tenho dados claros sobre o benefício disso. Geralmente, eles falam que os ensaios, os guidelines em geral, falam que geralmente esse tipo de screening continuado não costuma trazer benefícios específicos. Se isso vai ser diferente para o paciente COVID, eu não sei. Eu acho que às vezes quando você fala de análise de risco-benefício, uma coisa é você fazer um Doppler continuado, né? Fazer um Doppler de repetição é puramente uma análise de custo financeiro versus benefício. Fazer uma tomo de repetição é uma análise de custo financeiro, custo biológico e benefícios. Porque cada vez que você desce e fazer um angiotomo, além dos riscos que envolvem o deslocamento de um paciente desse, que ele instabiliza, é mais radiação e mais contraste que está contribuindo para, às vezes, uma piora na função renal. Então, eu acho bem questionável esse tipo de conduta. Tem várias maneiras de você fazer screening aí. Subiu o dímero D, você vê se houve mudança no padrão ventilatório, se houve, você faz um eco no leito para ver se o ventrículo direito modificou, você dosa pró-BNP, você dosa troponina, BNP. Tem outras maneiras de você, eu acho que menos agressivas, de você ficar fazendo tomografia de repetição nesse indivíduo. Professor, eu vou voltar aqui para o tema de profilaxia. Mesmo antes da Covid-19, a gente já estendia ambulatorialmente a profilaxia em pacientes de alto risco para TEV. Aprendemos isso no Magellan Trial e em alguns outros ensaios. E por isso também muitos serviços estão adotando essa medida de profilaxia ambulatorial estendida para os pacientes com Covid-19. O estudo Michel, liderado pelo professor Ramacciotti, que está em andamento, avalia justamente essa situação. O senhor acha que essa indicação está adequada e como que ela deve ser feita? Tá, vamos contar um pouco essa história com mais detalhes. Logo, há muitos anos, foram feitos 2 estudos para observar a validade, a eficácia e segurança do uso de anticoagulantes orais na profilaxia dos pacientes clínicos, o que se chamava de critically ill, basicamente o paciente clínico criticamente doente. Foram estudos como o Magellan, da rivaroxabana, e o ADOPT, da apixabana. Esses estudos mostraram que nesse tipo de paciente, as drogas tinham eficácia similar tanto a Riva quanto a Pixa mostraram eficácia similar à enoxaparina, porém, a empresa de baixo peso molecular em geral, porém com mais sangramento. Tanto é que esses estudos foram considerados negativos. O estudo que explorou mais assim, essa questão de terapêutica pós-alta foram os estudos para câncer, né, como o Cassini e o Avert, que em pacientes com alto risco, com câncer de alto risco de trombose, eles faziam profilaxia domiciliar e foram estudos positivos, que tiveram suas qualidades, e o Mariner, que estudou no paciente clínico também o pós-alta. Né? O que foi feito depois com o tempo, com os ensinamentos obtidos pelo Mariner, o próprio autor do Mariner, o Alexis Spiropoulos, ele pegou o estudo Magellan e falou assim, eu vou recalcular o Magellan tirando alguns pacientes que tinham risco mais grave de sangramento. Então ele excluiu os pacientes que estavam em dupla de agregação, tinham história de sangramento até 3 meses, que tinham cavitação pulmonar, ou qualquer tipo de bronquiectasia, que tinham úlcera gastroduodenal, e tinha mais um critério que eu não me recordo agora, eram 5 de 4, eu citei 4 de 5 critérios aí, não estou me recordando agora. Bom, então, o que aconteceu? Quando você tira esses pacientes com mais propensos a sangramento, aí a rivaroxabana ela se saiu muito bem,
Inclusive, dependendo, se não me engano, com 35 dias, ela tinha até um desfecho de segurança, de eficácia melhor do que a enoxaparina, né? E sem diferenças em termos de segurança, tá? Então, foi a partir dessa observação, desse novo rastreio do Magellan, que a rivaroxabana passou a ser interessante no uso no pós-alta em pacientes graves. Mas quais pacientes que a gente pode usar? Será que todos os pacientes internados por Covid, aquele cara ficou 2-3 dias internado por Covid, estava relativamente tranquilo, não saiu do arzinho no nariz, será que esse paciente merece? Então, o que algumas diretrizes sugerem é que você quantifique o risco que esse paciente tem de ter trombose em casa. Então, você pega lá o score do IMPROVE, se for maior que 4, ou se for igual ou maior que 4, ou se for entre 2 e 3, mas se ainda tiver com o dímero D elevado, você considera. Então, por exemplo, o IMPROVE, se o paciente tem mais de 60 anos, é 1 ponto. Se o paciente esteve na UTI, acho que é 2 pontos, se não me engano agora, assim, não tenho o IMPROVE totalmente de cabeça. Se teve trombose venosa profunda prévia, é 2 ou 3 pontos e assim por diante. Então, você analisa o seu paciente ficou 10 dias na UTI, poxa, com certeza ele merece ser considerado por uma profilaxia pós-alta, com certeza esse paciente deve ser considerado. Ele teve história, já tinha história de trombose, tem câncer ativo, considere para esse paciente sim. E aí sim, você pode, na minha opinião, eu extrapolo tranquilamente os estudos do entre aspas, da revisão do Magellan para aplicar a rivaroxabana para esses pacientes. Rivaroxabana em dose baixa, né, 10 miligramas uma vez ao dia. É interessante, é mais acessível, é mais fácil para o paciente. Lembrando que o usual é 4 semanas, algumas diretrizes americanas falam para entre 14 e 30 dias, para usualmente não passar de 30 dias. Né? E extrapolando um pouco para os pacientes sem indicação de internação, professor, o senhor acha que tem alguma indicação, por exemplo, paciente com múltiplos fatores de risco, mesmo que ele não tenha sido internado, como que o senhor tem orientado essa profilaxia? Bem controverso, tá? A gente sempre pensa a gente sempre lembra na hora de intervir, esquece que a nossa intervenção pode também estar causando dano para esse indivíduo, tá? Controverso, ainda mais em épocas tão confusas quanto as atuais, né? O cara já quer copiar a terapia do vizinho, já não, ele tomou tal remédio, também vou tomar, não quero saber, tá? O outro já quer tomar profilático, porque acha que vai evitar o Covid. Então, assim, controverso, mas eu consideraria também esse tipo de terapia num paciente que tem um score alto, tem um câncer de pâncreas, melhor você tomar. Já teve 2 tromboses mas não está anticoagular, melhor você tomar, eu considero que é melhor tomar. Sempre partindo da análise de que você já considerou esse paciente de baixo risco de sangramento. Né? Então, se o paciente é de baixo risco de sangramento, está com Covid, tem aí um câncer importante, ou já teve 2 TVP, etc. Bom, eu acho que eu vou considerar para você sim. Ainda assim, esse tipo de conduta ainda está empírica, em parte, como a gente falou, talvez espero que o trabalho do Ramaciotti, o Michele e outros trabalhos coloquem números sobre essas suposições e falar assim, olha, é importante, reduzem tanto, traz tal benefício, ou sangra mais também, não beneficiou tanto, etc. Vamos ter números, né? Números ajudam, o resto é tudo impressão, né? Professor, vou aproveitar aqui a sua experiência, então, e perguntar na sua impressão, esses caras que estão em casa vão tratar Covid em casa, quanto tempo de profilaxia eles vão utilizar? Então, o sujeito que está em casa é difícil dizer, né? Eu trataria por um período muito curto, pelo período em que ele só da atividade da doença. Né? É difícil de... Passados sintomas, passados 15 dias, suspende, então. Eu suspenderia, porque eu acho que... É claro que o processo trombótico persiste. O estímulo trombótico persiste. Mas você vai manter um paciente sob uma terapêutica que você sequer tem certezas. Como eu disse, até a própria indicação é empírica. Imagine as conjecturas que nós estamos falando sobre a extensão disso daí. Eu vejo, apesar de ter muita gente, ter muito artigo falando que faz, quando você vai ver o artigo, você vai ver que o artigo não é embasado em uma análise crítica científica. Às vezes não passa da opinião de alguém. Então você está comprando a opinião de alguém? Não, isso não dá certo. Isso não é ciência no sentido de evidência científica.
algo que está escrito em um artigo não te avaliza a tomar medidas, se esse artigo não tiver nenhum embasamento científico real. For um consenso, só um ajuntamento de palpites, às vezes. Só complementando, se eu não me engano, acho que tem mais de 10 ensaios clínicos randomizados estudando exatamente esses pacientes aí de tratamento ambulatorial. Então, acho que daqui um pouco a gente já vai ter algumas dessas respostas de como que a gente poderia fazer a profilaxia, se tem indicação para paciente que nem precisa ser internado. Qual é o grupo que se favoreceria ou não? Mas eu já adianto. Um paciente ambulatorial, um paciente que nunca internou por Covid, você deve considerar qualquer medida de tromboprofilaxia como a exceção. Se você começar a deixar pronto na sua receita lá, seu receitão Covid, algo de muito grave está acontecendo. Você interpretou muito mal as informações e dá um eu já vi, todo mundo já deve ter recebido uns receitão Covid no Zap. É de apavorar. O sujeito dá anticoagulante em dose plena, mais antiagregante. Pelo amor de Deus, as pessoas estão banalizando isso de uma forma absolutamente criminosa, sabe? Então, você está considerando anticoagular o seu paciente em dose profilática, o seu paciente domiciliar em dose profilática? Considere muito bem quais motivos você está levando em conta. E não vale impressão. Esse tio tem uma cara de quem vai fazer trombose. Não tem cara nenhuma. Não vem com essa conversa, não. Estude, pegue um score de risco de trombose, analise. Meu paciente tem câncer. Tá bom, vamos ver que câncer que é. Pega o score de Corana, vamos ver se ele tem um risco mesmo. Tem um CBC. Isso não é câncer, né, cara? Isso não vai dar trombose em ninguém, é um CBC, tá? É um câncer de pâncreas, de estômago. Opa, agora eu fiquei preocupado. Lembrando que o câncer de estômago pode sangrar também, né? Então tem que levar sempre em conta os dois lados da mesma moeda. Era essa informação que eu queria escutar do professor, porque aqui o Frêmito forma opinião, e o senhor é um grande formador de opinião a nível nacional, daí era isso que eu queria escutar. Vou te fazer mais uma pergunta, que eu sei que não tem uma resposta científica ainda, mas para escutar a tua opinião, professor, sobre o uso de AS como profilaxia ambulatorial. Não tem nenhum dado, e alguns... O pouco que eu li sobre a AS, acho que foi na profilaxia pós-internação. O cara deixou, era um consenso de expert, o cara deixou bem claro assim, nenhum expert sugeriu o uso de AS. Entendeu? Então, eu acho que assim, a AS, a gente às vezes utiliza erroneamente, eu acho que não é a aplicação, não é essa a perspectiva. Não conto com a AS no meu ideário, não. Do kit Covid, né, professor? Não, pelo amor de Deus, nem tem essa coisa. Vem logo depois do anti-eumíntico. Nossa, vamos nem falar que alguém escuta metade do podcast, já acha que é sério e sai para escrever. O cara, só escutei aquela foto que os caras falaram. Uma frase solta, né? Já toma como verdade e já começa a replicar. O cara é ruim de ironia, né? E já sai. Professor Galusco sugere AS e cloroquina. Exatamente. Aí eu vou pra CPI, daqui a pouco vocês me veem na CPI. Professor, no ano passado a gente não falou de vacina porque elas não eram ainda disponíveis, mas agora elas são uma realidade. Algumas vacinas, como a da AstraZeneca e a da Janssen, foram associadas a complicações como trombocitopenia e eventos trombóticos. Existe real motivo para esse alarde? E como que a gente faz com aqueles pacientes, com os nossos pacientes? Um paciente de risco maior, ou com uma trombofilia, que já teve passado de TEV, como é que a gente aplica essas vacinas para os nossos pacientes? Excelente pergunta. Eu estou vendo muita coisa aí, muita medida agressiva para esses pacientes, seja de não recomendar a vacina ou recomendar anticoagulação durante a vacina. Na minha opinião, são abordagens erradas. Vamos lá. Primeira coisa, quais vacinas são essas? São vacinas que utilizam o adenovírus como vetor, que então é a da AstraZeneca e a da Janssen, por exemplo, tá? Então não tem nada a ver com Coronavac, não tem nada a ver com vacina da Pfizer e tal. Tanto que muita gente associa, na verdade, ao vetor em si, o adenovírus, porque já existia, a Hemato já discutia antes de haver Covid, uma associação entre eventos semelhantes à trombocitopenia induzida pela heparina e adenovírus, tá? Bom, vamos aos números e aos fatos. Em geral,
isso afeta mais mulheres de idade aí de entre 20 e 50 anos, afeta muito pouco homens e afeta muito pouco mulheres mais velhas. Não é uma trombose clássica, é uma trombose de sítios incomuns e fortemente mediada por um processo que se assimila muito à trombocitopenia induzida pela heparina. Ela é fator 4 plaquetário mediado. Então, não é assim, se o paciente tomou uma AstraZeneca e apareceu com uma TVP de hipoplítia, não é esse o processo. É uma coisa muito mais complexa, tanto que esses eventos, frequentemente, há várias diretrizes sugerindo que não se use heparina nesse tipo de evento. Então, geralmente são tromboses cerebrais, trombose de veia cerebrais, às vezes trombose de veia porta. Tem esse papel os hematologistas fazem testes relacionados à trombocitopenia induzida por heparina e encontram fatores em comum, né? Ou seja, um processo imunomediado, e por isso mesmo que alguns preconizam não usar heparina, senão você pode realimentar o processo. E são muito graves, a verdade é essa, tem até mortalidade de 60%, às vezes dependendo do relato. Mas ainda assim, devido ao baixíssimo risco de eventos, quando você faz comparação entre riscos e benefícios de tomar ou não tomar a vacina, número de eventos de morte, de hospitalização, de doenças que você vê com as vacinas, a maioria dos painéis de especialistas mantém claramente a vacinação como preferência, como opção preferencial. Aí você pode falar assim, mas esse paciente que está num grupo de risco, mulher de 20 a 50, olha, eu falaria o seguinte, de maneira bem simplista, né? Olha assim, você pode escolher entre duas vacinas, você pode escolher entre uma vacina com e sem, ou com o vetor de adenovírus ou não, então fique com a que não tem o vetor, a da Pfizer ou da Sinovac. Você não pode escolher, você não tem escolha, eu recomendo que, apesar dos riscos estarem um pouco mais aumentados para você, tome a vacina da mesma maneira. Eu tenho pego essa queixa no consultório, não sei se vocês já pegaram essa queixa, em especial os pacientes que já tomaram a primeira dose, e aí vem perguntando sobre o que fazer com a segunda dose. Tomar. Essa vai ser minha recomendação. Hã? Essa vai ser minha recomendação, concordo com o senhor. É melhor incorrer ao risco de uma trombose que tem uma taxa muito baixa do que você pegar a doença e se complicar, né? Olha, infelizmente, se tem esse risco, é um risco baixíssimo, dependendo da fonte, é 1 para 26 mil, tem outros que é 1 para 150 mil, enquanto a chance de você pegar Covid é muito maior, e uma vez com Covid você tem um risco aproximado de 15% de desenvolver uma trombose. Ou seja, em termos de cálculo de risco de trombose, o risco de se expor ao Covid ainda é maior. Tem aquela imagem, né, com os riscos de trombose associado à vacina, associado à sociedade, está aí viralizando. Desculpa, eu te cortei, SPACV, pastor. Falei que não tem um cristão que já não pôs isso no Instagram, já. Não, mas não é justamente isso. Essa imagem viralizou e ela é bacana para mostrar para os pacientes. Porque, infelizmente, é aquele negócio, a percepção de risco é diferente do risco, né? Às vezes a gente tem um medo na vida, tá? Eu tenho medo de ser comido por um tubarão, sendo que 7 pessoas por ano no mundo morrem atacadas por tubarão. Mas o cara não tem medo de abelha, mas a chance de você morrer por um ataque de abelha é muito maior. Você precisa colocar assim, presta atenção, vamos falar de números. A sua chance de morrer por esse problema é tal e a chance de morrer por esse problema é tal. Aí, com números, às vezes você consegue desbloquear o pavor que algumas pessoas têm, né? Tem gente que não adianta, tá refratária. Ô professor, e profilaxia não medicamentosa para os caras que estão tratando em casa, tipo meio elástica, você acha que pode ser uma recomendação de consultório? Pode ser uma recomendação, mas honestamente, assim, aquele negócio, mal não faz, né? Mas se você disser que modifica alguma coisa dramaticamente, eu acredito que não. Bom, a gente tá chegando no fim do podcast aqui, né? Tô preocupado de ano que vem a gente tá aqui de novo, Fábio, discutindo esses temas aqui. Cada ano que passa o Fábio tá mais narigudo, o Luiz mais careca. Eu tô mais velho, cabelo branco. Faz uma foto anual. Óculos fundo de garrafa. Nossa, é um favor que a gente faz pro público não ter a imagem nossa, né? Só a voz. Eu acho também.
Professor, quer deixar uma mensagem final aqui para a galera que está escutando e que tem que lidar com isso no consultório todo dia, e também para os vasculares que entram aí nas UTIs, fazer acesso, fazer ultrassom de rastreio em 40 pacientes, né, Luiz? Todo dia ultrassom venoso, bilateral, membros superiores, uma mensagem para a nossa comunidade aqui. Uma boa lembrança sua, né? Eu falei de risco-benefício, esqueci do risco-benefício para o profissional, né? Eu acho que a gente tem a obrigação de seguir os dados consolidados da ciência, filtrar o máximo possível de vieses, todos os presentes, vieses pessoais, ideológicos, também discutir com os colegas com os quais nós trabalhamos. Você citou uma coisa interessante, né? O sujeito pede um screening diário para o paciente, fala, olha, vamos ser racionais em todos os sentidos, temos que lembrar que isso leva à exposição do médico, leva a aumento de custos hospitalares que depois repercutem para toda a população, porque isso tem que ser repassado de uma forma ou de outra. Mas essencialmente é o seguinte, não deixem de se cuidar no sentido de como profissionais de saúde, continue usando o seu PFF2 quando entrar em contato com o Covid, e do ponto de vista de instrução, afastem-se de pessoas que têm vieses ideológicos na hora de tomarem decisões científicas, leiam o máximo possível artigos de boa qualidade, discutam com os colegas, sejam sempre criteriosos e ao mesmo tempo questionem bastante o que vem, porque infelizmente está vindo, infelizmente e infelizmente, está vindo uma grande quantidade de informação científica e muita informação pseudocientífica na forma de trabalhos mal realizados ou coisas que têm cara de trabalho científico, mas não passa, na verdade, às vezes, de uma conversa de bar traduzida em um paper, por exemplo. Né? E conversem com seus amigos, troquem ideias e assim por diante. Para a galera que quiser acompanhar seu trabalho, professor, como é que eles te encontram aí nas redes sociais? Bom, meu trabalho meu Instagram é o Ivan Casella Vascular. E o outro Instagram é o Carivasque, @Carivasque, que na verdade é de um projeto nosso, do nosso curso aí. Então fica aí a mensagem para todo mundo que está escutando, abrir o Instagram agora e seguir lá o professor Ivan Casella, ele sempre posta lá conteúdo. Professor, mais uma vez, obrigado aí pela tua disponibilidade, acho que a gente vai se encontrar ano que vem, né, Fábio? Vamos deixar agendado já no nosso roteiro aqui. Não, imagina, para mim é uma alegria. Mas quem sabe a gente faz um evento, tipo lições do Covid que passou, né? Deus quiser vai ser isso. Às vezes é um pós-Covid já, né? Em vez de ser uma atualizações. Apareceu um caso de gripe aviária na China. Quem sabe nós estamos falando da trombose relacionada à gripe aviária no ano que vem. Só Deus sabe. Nossa. Professor Ivan, mais uma vez obrigado pela disponibilidade e chega ao fim mais um episódio do Frêmito, o podcast vascular do Fogart da Madrugada. Compartilhe a gente onde você está escutando o podcast Frêmito e também as suas imagens usando o catéter Fogart no nosso Instagram. Não deixe de conferir e participar das nossas postagens por lá. A gente se encontra no próximo episódio. Até mais. Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada.